Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que é a relutância em vacinar. Esse tema ele foi escolhido, tanto é porque ele foi listado como uma das prioridades pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, no ano de 2019. E eu vou trazer para a gente abordar aqui a relutância em relação às vacinas do sarampo, da cachumba e da rubéola, mais conhecida como a tríplice viral. Bom, existe uma população, uma parte da população, que relutava, que insistia em não vacinar os seus filhos, porque associaram que essa vacina ela poderia trazer o autismo para a criança, que poderia ser desenvolvido o autismo naquela criança. Mas, com um estudo na Dinamarca no ano de 2006, foi avaliado por mais de 10 anos a população das crianças e foi comprovado até que as crianças que não foram vacinadas, elas tinham mais aquela probabilidade de desenvolver o autismo e tinha de fato o autismo do que as que foram vacinadas. O que prova que essa fake news não tinha fundamento nenhum, já fala, né? A fake news. Era uma notícia totalmente falsa, que comprovava que a vacina era sim eficaz. Sobre reações, é como a maioria das outras vacinas. Pode trazer um braço dolorido ali, uma febre ligeira, e em alguns casos muito raros é que podem trazer adversidades sérias em relação a essa vacina. Por exemplo, uma criança que ela contrai o sarampo, ela pode sim se recuperar, ela pode obter sua melhora, mas ela pode também contaminar, ela pode passar a doença para crianças mais frágeis, que têm a imunidade mais baixa, ou até mesmo para gestantes. E essas gestantes, elas terem uma gestação complicada e acabar desenvolvendo um feto com doenças congênitas, ou até mesmo levar à morte dessas pessoas que são mais vulneráveis. Ou seja, mais uma vez, prova que a vacina ela precisa ser aplicada, ela precisa ser aceita, porque ela é um direito de toda criança e todas elas merecem ser protegidas. Existem doenças como a meningite, como a poliomielite, como o sarampo, que são doenças que têm a cura, ela tem a forma de prevenção, ela tem a vacina. E ainda, por incrível que pareça, ainda existem pais que acham que estão protegendo seus filhos ao não levarem eles para vacinarem contra essas doenças, e muitas vezes os filhos acabam morrendo justamente por essas doenças que têm sim uma forma de prevenção. Ou seja, a melhor forma de proteger os seus filhos não é se opondo à ideia da vacinação, sendo contra essa ideia, e sim levando seus filhos para vacinarem, porque é a melhor forma de proteger eles. Foi feita uma pesquisa que comprovou que alguns dados que ocorria o risco do sarampo voltar para o Brasil de uma forma interna, ou seja, era aqui dentro do Brasil. E o que comprovou? Que o Brasil só tinha uma cobertura de 85% de pessoas vacinadas contra o sarampo. Ou seja, essa porcentagem que falta são justamente das pessoas que se opõem à vacinação, que são contra. A Academia Americana de Pediatria, ela dá total apoio aos pediatras que se recusam a atender pais que são contra a vacina nos seus filhos. E é o que a gente tem que fazer, também ser contra essa ideia, se opor. Não ser contra a vacina, mas se opor à ideia de não ser vacinado. Porque é o caminho, vacina é o caminho. É uma forma de prevenção, de cuidado. É o que a enfermagem entende melhor. É o que a enfermagem entende melhor para fazer. É a arte do cuidar. Então, a melhor forma de deixar o seu filho seguro e protegido é sim aderir à ideia, porque é o melhor caminho, é a melhor forma de protegê-los. E que assunto mais atual para a gente falar, se não a vacina do Covid-19, do coronavírus. A gente está no meio de uma pandemia que atingiu já uma marca de 450 mortos, pessoas inocentes,
que foram alvo de corrupção, de um genocida, de uma pessoa sem empatia, sem amor por essa nação. Vacina essa que foi recusada 11 vezes. E quantas vidas poderiam ter sido recuperadas? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? A vacina é uma dose de esperança para tantas pessoas que já perderam entes queridos, pessoas próximas, porque para a gente atingir essa marca de mortos, com certeza, alguém próximo a você teve que morrer. Então, é só mais uma prova de que a vacina é o caminho, que a enfermagem é o caminho, que a medicina é o caminho, que a ciência é o caminho. É o melhor caminho, é o que tem nos salvado, é o que tem recuperado poucos de nós, é o que tem feito a gente acreditar em dias melhores. É a vacina, é a esperança da vacina. E eu só quero fechar com isso. Vacina sim, vacina sempre. E fora Bolsonaro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela acaba de incluir entre as 10 maiores ameaças à saúde pública o que se convencionou chamar de hesitação em vacinar, que é a relutância ou recusa em se vacinar contra uma doença infecciosa imunoprevenível. Seja por falta de informação qualificada ou por uma escolha ideológica, o fato é que uma pessoa não vacinada ela coloca em risco não apenas sua própria saúde, como também atenta contra a saúde de pessoas com quem convive. As vacinas elas são instrumentos para uso populacional, em massa e de forma constante, e só assim elas são eficazes. A consequência da decisão unilateral de não se vacinar é a diminuição da cobertura vacinal e a exposição desnecessária da população a doenças potencialmente graves. Quando falamos de prevenção, falamos sobre antecipação de riscos. Não riscos teóricos e distantes, mas riscos reais e constantes. Haja visto o sarampo, que é já controlado em vários países e eliminado de outros tantos, incluindo aí o Brasil, que apresenta hoje um aumento de 30% na incidência global, simplesmente pela queda da cobertura vacinal. Só nos Estados Unidos, de janeiro a abril deste ano, já são 555 casos confirmados, sendo considerado o segundo maior surto da doença no país, desde que foi considerado eliminado em 2000. Do mesmo modo, não é surpresa a diftéria, contra a qual existe vacina disponível, integrante do Programa Ampliado de Imunização desde a década de 70, reaparecer em alguns países. Segundo o alerta da OPAS, Venezuela e Haiti apresentam surtos importantes da doença e já existem casos notificados no Brasil e na Colômbia. O surto na Venezuela, iniciado em 2016 e ainda ativo, é o mais expressivo e contabiliza 1.602 casos, com 142 óbitos. No período de 2016 a 2018, sendo a faixa etária de 5 a 19 anos de idade a mais atingida. Se não mudarmos de uma vez por todas a nossa maneira de pensar em relação ao próprio conceito de prevenção, continuaremos a constatar o inexplicável, que é a vacinação, uma das ações que comprovadamente apresenta melhor relação custo-benefício para a prevenção de doenças, ela por si só é responsável pela prevenção de 2 a 3 milhões de mortes anuais em todo o mundo, poderia ainda prevenir com 1,5 milhão de mortes anuais caso fosse realizado de forma correta, ou seja, de forma ampla e rotineira. Hesitação vacinal. Quem nunca ouviu falar na expressão, talvez não imagine que essa questão vem se tornando objeto de investigação em saúde pública e epidemiologia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o termo significa relutância ou recusa em se vacinar, apesar da disponibilidade da vacina. É algo tão relevante que ameaça reverter o progresso mundial feito no combate às doenças evitáveis por imunização, razão pela qual, no Brasil, desperta a preocupação de gestores e pesquisadores. Os motivos da recusa ou hesitação à vacina são complexos. Há diversos fatores socioculturais, políticos e pessoais que podem impactar a cobertura vacinal, que é o percentual de pessoas que está vacinada, de um grupo dado social.
Dúvidas sobre a real necessidade das vacinas e sobre a segurança de sua produção e eficácia, medo de reações e efeitos adversos, experiências anteriores negativas, desconfiança sobre os interesses de indústrias produtoras e governos, especulações sobre guerras biológicas e mesmo questões filosóficas e religiosas podem impactar a vacinação. Campanhas e programas de imunização bem-sucedidos, como o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, o PNI, que é referência mundial, contribuíram para a completa erradicação ou controle de inúmeras doenças. Atualmente, o calendário de rotina do PNI garante acesso universal e gratuito a 44 imunobiológicos para todas as faixas etárias, incluindo 19 vacinas em aproximadamente 34 mil salas de vacinação. Apesar do sucesso do PNI, criado em 1973 após o término da exitosa Campanha Nacional de Erradicação da Varíola, iniciada em 1962, tem-se observado a redução do percentual de cobertura vacinal no país. Dados recentes do programa mostram que a cobertura vacinal está em 51,6% para as imunizações infantis. O ideal seria que esse índice ficasse em 95%, no caso de proteção contra doenças como sarampo, e de 90% a 95% para coqueluche, meningite e poliomielite. A probabilidade de uma criança nascida hoje ser totalmente vacinada com todas as vacinas recomendadas mundialmente até os 5 anos de idade é inferior a 20%, alertam a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No Brasil, ainda há poucas pesquisas sobre a crescente recusa ou hesitação da população em tomar as vacinas disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo aponta o estudo Recusa Vacinal, o que é preciso saber, algum movimento nesse sentido foi realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e o Conselho Federal de Medicina. Em junho de 2017, estas instituições lançaram um alerta a médicos e outros profissionais de saúde sobre a importância de neutralizar o movimento anti-vacinas. No artigo Confiança nas Vacinas e Hesitação em Vacinar no Brasil, publicado nos Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz, os pesquisadores concluíram que, apesar dos benefícios globais da imunização, a hesitação em vacinar é uma tendência crescente que tem sido associada ao ressurgimento das doenças imunopreveníveis que são evitáveis por vacinas, como sarampo e poliomielite. De acordo com a pesquisa, níveis mais baixos de confiança nas vacinas estavam associados a níveis mais altos de hesitação. Em outras palavras, quanto menor a confiança nas vacinas por inúmeros motivos, maior a hesitação, o que leva menos pessoas a se vacinar ou levar os seus filhos para tomarem as vacinas. No Brasil, segundo esse mesmo estudo, a crise política e econômica que culminou no impeachment de governo em 2016 coincidiu com o aumento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue e zika. Isso se deve, acredita-se, porque a eliminação de criadouros de mosquitos como medida preventiva é um esforço colaborativo entre o governo e sociedade civil. Nesse período, a resposta à epidemia de zika e dengue foi prejudicada pelo baixo nível de confiança da população no governo. Mas, sem investigação científica apropriada, tais observações podem permanecer no nível de especulação, alertam os pesquisadores. O Brasil já deu mostras de campanhas de vacinação bem elaboradas e contundentes, que conquistaram a população e a levaram em massa aos postos de vacinação. Campanhas, varreduras, rotina e bloqueios erradicaram a febre amarela urbana em 1942, a varíola em 1973 e a poliomielite em 1989. Controlaram o sarampo, o tétano neonatal, as formas graves da tuberculose, a diftéria, o tétano acidental, a coqueluche. Medidas para o controle de doenças como rubéola, síndrome da rubéola congênita, hepatite B, influenza e suas complicações nos idosos, infecções pneumocócicas, infecções pelo Haemophilus influenzae tipo B foram implementadas, lembram os organizadores do documento publicado em 2003 em comemoração aos 30 anos do PNI. A estratégia campanhista e de promulgação de leis para o controle de doenças de massa marca até hoje o desenvolvimento das políticas públicas no campo da saúde. A Lei 5026 de 1966, denominada Lei Orgânica das Campanhas Sanitárias, foi instituída para coordenar nacionalmente
atividades públicas e particulares de prevenção e combate a doenças de alcance coletivo. Um marco nessa trajetória foi o sucesso da campanha de erradicação da varíola, que deu ao Brasil a certificação de país livre da doença, concedida pela OMS em 1973. Em 1975, a Lei 6259, que estabeleceu a regulamentação do PNI e organizou as ações de vigilância epidemiológica, tornava obrigatória a vacinação básica no primeiro ano de vida. Sujeitava os pais infratores à suspensão do pagamento do salário família e instituía a notificação compulsória de um conjunto de doenças. Em 1974, uma epidemia de meningite meningocócica, com foco principal em São Paulo, levou o governo, que em um primeiro momento tentou abafar a dimensão do problema, a aprovar o Programa Nacional de Combate à Meningite. Na mesma época, o Plano Nacional de Controle da Poliomielite estabeleceu a vacinação em massa da população infantil. Um novo plano de ação para o período de 1980 a 1984 criou 2 dias nacionais de vacinação contra a poliomielite em massa. A estratégia incluiu a oferta da vacina oral a cada ano, com aplicação em um único dia. O objetivo era alcançar alta cobertura vacinal em todas as regiões brasileiras. Os dias nacionais de vacinação foram capazes de mobilizar grandes segmentos da sociedade e alcançaram êxito excepcional, destacam os pesquisadores em artigos sobre a erradicação da doença no Brasil. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira estabeleceu a saúde e a imunização como direito de todos e dever do Estado. Alguns anos mais tarde, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituiu a obrigatoriedade da vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O Bolsa Família, garantido por lei a partir de 2014, passou a ser concedido a famílias beneficiárias mediante a vacinação obrigatória das crianças de 0 a 6 anos. A concessão ainda exige exames pré-natal, acompanhamento nutricional e de saúde e frequência escolar mínima de 85%. Projetos de lei em discussão prevêem a extensão da obrigatoriedade da vacinação a maiores de 6 anos e adolescentes. Os dias nacionais de vacinação e a experiência acumulada principalmente com as campanhas de controle da meningite e da poliomielite, com o uso do rádio e da televisão como instrumentos de informação e mobilização, marcam a estruturação de uma vertente importante no campo da informação em saúde que se mantém até hoje. Estes instrumentos, dado seu caráter pedagógico, foram fundamentais para a estruturação de uma consciência sanitária específica, fortalecendo a visão da vacina como um bem público, de caráter universal e equânime. Mas o esforço coletivo dos profissionais de saúde pela vacinação depara-se com obstáculos que vêm de décadas. A resistência à vacinação é tão antiga quanto a própria vacina e pode ser desencadeada por diversos interesses. Manifestações nesse sentido são verificadas em fontes de arquivo e livros de história, muito antes do surgimento de grupos que propagam notícias fraudulentas ou falsas, valendo-se das ferramentas tecnológicas atuais. No século XX, foram inúmeros os desafios enfrentados pelo Estado brasileiro para mobilizar a população e fomentar a adesão à vacina. Em artigo publicado na revista História, Ciência e Saúde Manguinhos, os pesquisadores da casa de Oswaldo Cruz, Carlos Fidelis Ponte e Ângela Porto analisaram fotografias, caricaturas e charges sobre a revolta da vacina e as campanhas que culminaram na erradicação da varíola e da poliomielite. No texto, eles apontam, a partir da análise de fontes documentais sobre a guarda do Departamento do Arquivo e Documentação da Koch Fiocruz, ações decisivas para a eliminação de doenças que, hoje, infelizmente, voltam a assombrar a população.